Capítulo 140 Sementes. Pouco depois de o ministro assistente ter saído do escritório de Roland, o príncipe recebeu boas notícias. O guarda cuja missão era viajar para o porto de Clearwater e comprar algumas colheitas tinha acabado de voltar. Logo depois de receber a mensagem, Roland entrou no Jardim dos Fundos, onde viu Chavin já ocupado descarregando vários sacos do cavalo. Fazia quase um mês desde o dia de sua partida, e agora, enquanto Roland olhava a aparência atual de Chavin, ele descobriu que a pele do homem se tornara muito mais bronzeada, enquanto seu corpo se tornava um pouco mais fino. Quando viu que o príncipe aparecera no jardim, Chavin levantou-se imediatamente e cumprimentou-o com uma saudação. Roland, em seguida, correu para o seu lado e deu um tapinha no ombro. Muito bem, todos esses sacos foram cheios de sementes. Chavin se agachou e abriu os sacos no chão. Arroz de pérola, ovos da terra, bastões de açúcar, essas plantas são exatamente como você as descreveu. Todos eles eu só poderia comprar no porto de Clearwater e eles foram de fato produzidos principalmente nos fiordes. Lá eles têm muitas fazendas onde estão cultivando essas culturas. Você perguntou aos empresários sobre qual é o método correto de plantio. Eu perguntei, mas eles não podiam me dizer nenhum método específico para usar, eles só podiam me dizer que depois que essas plantas deixam o sul, será difícil plantá-las. Chavin agarrou um punhado de sementes amarelas de um dos pacotes, depois mostrando para Roland, disseram, Sua Alteza Real, este é arroz de pérola. O comerciante disse que se eu os comprasse junto com a vara de pérola, eu poderia comprá-los um pouco mais barato. Mas levar todas as barras de pérola seria muito pesado e inconveniente para carregar, então eu só comprei um saco cheio de arroz de pérola e o resto são apenas sementes normais. Não havia dúvida de que o arroz de pérola era o milho com o qual ele estava mais familiarizado. Então, Roland pegou animadamente alguns grãos de milho e deu uma olhada mais de perto. Alguns deles pareciam ser frutas secas, aparentemente eles foram armazenados como rações de inverno. O rendimento da produção de milho era muito mais alto do que o do trigo natural e tinha uma qualidade de solo muito menor. Juntamente com a capacidade de transformação de Leaves, ele poderia substituir o trigo pelo milho como nova ração principal. Depois Chavin abriu outro pacote, dentro do qual Roland podia ver uma massa de colheita redonda e semelhante a couro marrom. Estes eram os ovos da terra, eu pude comê-los durante minha estada em uma pousada no porto de Clearwater. Eles estavam descascados e cortados em pequenos pedaços e depois jogados em água borbulhante. Quando mastiga, é muito crocante e tem um leve sabor doce. Vendo essa forma familiar, o coração de Roland estava cheio de emoções. Isto foi claramente uma batata. Ele enfiou os dedos na batata e abriu-a, revelando a carne de batata amarela. O tamanho da batata seguinte não era tão grande e sua cor também não era para o lado mais escuro, nenhum ovo de terra parecia o outro. Ele também notou que havia algumas batatas que tinham a mesma forma semelhante às cenouras. Se essas coisas forem esmagadas primeiro, depois, cozidas até que se transformem em pasta, as batatas ficarão ainda mais deliciosas. Você já os comeu, Alteza? Bem, foi durante uma das festas no palácio. Roland decidiu polvilhar uma pequena mentira, afinal sempre ouvindo o nome ovo da terra era muito confuso na cozinha real eles não os chamavam ovos de terra, mas em vez disso eles chamavam de batatas e este delicioso lanche cozido no vapor é chamado de purê de batatas. Então foi algo assim, parecia que Sua Alteza está realmente bem informado. Chavin exclamou, então foi direto para o próximo saco e abriu, dentro dele Roland pôde ver muitos gravetos pretos. Alteza Real, acho que essa safra é a mais importante que eu trouxe comigo. O mel no porto de Clearwater é tão barato, e foi em grande parte por causa desta cultura. Ouvi a notícia em um pub que mais e mais agricultores começaram a mudar a cultura em suas terras agrícolas para esses bastões de açúcar, e esta planta mágica é realmente muito doce. Quando você corta a sua pele externa, você pode espremer um xarope dela.
Além disso, seu preço é de apenas 1/10 do preço do mel e, quando misturado em uma bebida, o gosto não é inferior ao da água do mel. Roland teria gostado de dizer que ele também já havia visto essa colheita e que ela era chamada de cana-de-açúcar, mas depois de pensar por um breve momento, ele não se importou mais. Eles já tinham começado a plantá-lo em grandes quantidades, então agora já seria tarde demais para tentar mudar seu nome. Os outros materiais da cana-de-açúcar também podem ser usados para muitas outras coisas. Por exemplo, eles também poderiam ser usados para produzir etanol, e essa cultura foi capaz de elevar a felicidade dos civis a um nível completamente novo. Afinal de contas, o pão feito de farinha normal estava quase sem gosto, mas depois de salpicar um pouco de açúcar, o sabor seria reforçado várias vezes. Até mesmo o sal não era tão importante quanto isso, pensou Roland. Você conseguiu encontrar outras sementes de culturas. Isso foi tudo que pude encontrar no porto de Clearwater. Depois de dizer isso, ele levou de 5 a 6 saquinhos e os entregou ao príncipe. Mas antes de começar minha jornada, você me explicou que, no caso eu acho que qualquer plantação que já não tenhamos aqui na cidade fronteiriça, eu deveria trazê-los de volta comigo. Dentro desses pacotes, há sementes de algumas plantas que colhi quando atravessei a cadeia do Dragão Caído e a cidade de Villovo. Elas são uvas, soja, algodão, sementes de linho e oliveiras. Mas o agricultor diz que as uvas não crescem com sementes, mas você precisa colocar os galhos no chão para que ele cresça. Embora sua semente ainda possa ser plantada, seu processo de germinação é muito lento e a uva que aparece não tem a maior quantidade nem é muito saborosa. Como tenho leaves aqui, isso não deve ser um problema para mim, pensou Roland. Agora que ele tinha sementes de uva, talvez ele pudesse ter outra chance com sua ideia de uma árvore de trigo. Quanto à soja, algodão, linho e azeitonas, também eram culturas muito úteis. Depois que deixei leaves melhorar o solo no ocidente, deixarei alguns servos cultivá-los em pequena escala. Então, o Ministério da Agricultura responsável por resumir o processo de plantio pôde adicioná-los ao seu manual. Sua Alteza, ainda há outras notícias que tenho para relatar a você, Chave sussurrou, é sobre a situação em Clearwater. Eles são sobre a minha irmã Garcia. Chave assentiu. Passei quase 2 semanas no porto de Clearwater, com a exceção do tempo necessário para comprar sementes, passei a maior parte do tempo em bares. Havia rumores de que sua irmã Garcia Wimbledon e o Sandy People chegaram a um acordo. Ela permitiu que eles vivessem no limite sul de seu território e os Sandy People decidiram aceitá-la como sua rainha e seguir suas ordens de recrutamento. Durante a minha estadia na cidade, também vi muitos Sandy People andando pelas ruas. O extremo sul é o território dos Homens da Areia, embora as pessoas da cidade fronteiriça não perguntem a outras pessoas pela sua origem, mas permitir que um grande número de pessoas de um território estrangeiro se estabeleça no seu próprio território é uma questão completamente diferente. Parece que, para garantir que ela possa conquistar o trono para si mesma, Garcia está realmente disposto a fazer quase tudo, pensou Roland. Os Sandy People são divididos em muitas fações menores, então não posso acreditar que todos eles decidiram ouvir suas instruções. Você sabe quais clãs são os que seguem suas ordens? Chave balançou a cabeça. Os Sandy People são muito cautelosos com as pessoas do nosso reino. Mesmo usando alguns royals de ouro, eu ainda não consegui comprar mais nenhuma informação, mas, houve mais uma coisa estranha que aconteceu no dia antes de quando eu pretendia deixar o porto de Clearwater. Naquele dia, Garcia havia retornado após sua vitória em Eagle City e em todos os lugares dentro da cidade, eles celebravam a vitória de sua rainha contra o pseudo-rei, o rei Timóteo. Mas no dia seguinte, eles detectaram 4 a 5 pessoas assassinadas e uma vítima foi despedaçada no meio da rua. Nos dias que se seguiram, o porto de Clearwater foi encerrado e, por isso, tive que ficar e continuar lá nos próximos 3 dias. Durante o tempo, todos os bares estavam fechados e todos se reuniam no saguão da pousada para falar sobre as informações que haviam ouvido.
Algumas pessoas pensaram que era a vingança do pseudo-rei, mas um dos pescadores disse que ele havia testemunhado um dos assassinatos. O assassino não era alto e também não era claramente um homem do Sandy People, mas sua força e velocidade não eram nada parecido com o que um homem normal poderia alcançar. Mais tarde, ele foi morto pelos guardas, mas mesmo depois de ser atingido por uma série de golpes de faca, ele ainda não caiu. Além disso, seu sangue parecia completamente diferente do de um mortal e só depois que mais guardas correram para a cena do crime, eles finalmente conseguiram usá-lo com suas lanças. Quando a ordem de fechamento foi suspensa, não me atrevi a ficar por mais tempo. Imediatamente voltei para trazer as suas sementes. Você fez um bom trabalho. Depois de pensar por um breve momento, Roland continuou. Você não precisa devolver a realeza de ouro que você ainda tem sobra de comprar as sementes para a Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua recompensa, Alteza. Uma força e velocidade muito além do que é possível para uma pessoa comum, ignorando a dor causada por ferimentos de faca. Tudo isso soa como as pílulas da igreja. Quando Chavin saiu, a voz de Nightingale soou imediatamente ao lado da orelha de Roland. Eu pensei o mesmo. Roland franziu a testa. De acordo com as explicações de Chavin, Garcia pegou as pílulas ainda mais cedo do que eu. A igreja apoiou ambos os lados que estão competindo uns contra os outros pelo trono ao mesmo tempo. No final, o que é que eles têm em mente? Dentro de sua mente os traços de más possibilidades apareceram. Pode seja que o propósito de todas as suas ações não é para assegurar um futuro estável para o reino de Grey Castle, mas algo mais.